Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Juízes federais paralisam as atividades pela valorização da carreira. Quantidade de processos cresceu 8,8% em 2011 e chegou a 90 milhões. Os dados fazem parte do Justiça em Números, divulgado em Brasília. INCRA é proibido pela Justiça Federal de criar assentamentos sem regularização ambiental no Pará. Caixa sai na frente e oferece mais rapidez e facilidade na hora de conceder o crédito imobiliário. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Mobilizados pela reposição das perdas do subsídio e pela valorização da carreira, os magistrados federais vão paralisar as atividades nos dias 7 e 8 de novembro e não participarão da Semana Nacional da Conciliação, marcada para os dias de 7 a 14 do mesmo mês. Aprovada inicialmente pela Associação dos Juízes Federais, a AJUF, a paralisação terá ainda a adesão da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. As principais reivindicações dos magistrados são reposição das perdas do subsídio, adicional por tempo de serviço e equiparação com as magistraturas estaduais e com o Ministério Público. Desde a adoção em 2005, o subsídio dos juízes e desembargadores foi corrigido apenas uma vez, acumulando perdas inflacionárias de 28,86%. 90 milhões de processos tramitaram na Justiça Brasileira em 2011, um crescimento de 8,8% em relação a 2010. O dado faz parte do balanço do Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, divulgado em Brasília. Além dos tribunais federais e estaduais, nesta edição foram incluídos os tribunais eleitoral e militar. Acompanhe agora as informações na reportagem de Gisele Mourão. Dar maior agilidade e transparência ao judiciário. Esse foi um dos principais pontos no relatório do Justiça em Números deste ano. Na 8ª edição, foram mostrados os dados comparativos entre os 90 tribunais brasileiros sem o Supremo Tribunal Federal. A primeira coisa que o CNJ começou a fazer assim que ele foi criado foi estabelecer um sistema de estatísticas. Para que isso? Para que ele pudesse conhecer a situação do judiciário. E para que conhecer a situação do judiciário? Olha, eu não posso planejar nada, não posso fazer nenhum tipo de gestão, nenhum tipo de planejamento para o futuro, se eu não conheço, se eu não tenho feedback de como é que meu serviço está sendo prestado, se ele está bom ou ruim ou não. Segundo o documento, no ano passado, 90 milhões de processos tramitaram na Justiça Brasileira, 3,6% a mais que em 2010. Desse total, 26 milhões e 200 mil foram processos iniciados durante todo o ano, 8,8% a mais. Os juizados especiais, criados para dar mais agilidade nas ações de pequeno valor, possuem 73% dos 90 milhões de processos em tramitação no judiciário. Para cumprir essas sentenças, ao todo os tribunais gastaram quase 50 bilhões e 500 mil reais. Desses, 90% ficaram com as despesas com pessoal. Apesar de concluir o julgamento em 2011, de praticamente a mesma quantidade de processos que foram iniciados nesse mesmo ano, a Justiça Brasileira ainda contém um estoque de 63 milhões de ações a serem julgadas. Esse valor se deve ao acúmulo dos outros anos. Isso corresponde a 71% dos processos, a chamada taxa de congestionamento. A gente viu ali que 99% foi, de certa forma, o índice de produtividade do Poder Judiciário em 2011. Tá bom isso? Olha, considerando o número de processos, a quantidade de processos, é um valor bem significativo. Mas o ideal é que esse número seja superior a 100%, que a gente julgue mais do que entra. Os tribunais estaduais foram apontados como os que mais receberam ações, correspondendo a 78% dos processos tramitados em 2011. O TJ de São Paulo foi o tribunal com maior taxa de congestionamento, ou seja, o que possui o maior número de processos sem julgamentos. Mas não adianta fixar só as metas e esperar os tribunais cumprirem. O CNJ tem que auxiliar também os tribunais a cumprir essas metas. Como? Primeiro, desenvolvendo um processo judicial eletrônico,
para que os tribunais possam adotar esse procedimento eletrônico, esse sistema eletrônico e dar mais eficiência para a prestação jurisdicional. Segundo, estabelecendo bancos de boas práticas para que os tribunais possam entre si trocar informações valiosas sobre como melhor administrar o tribunal e como melhor resolver determinados problemas. Em terceiro lugar, dando pistas para como que os tribunais devem capacitar os seus juízes e os seus servidores, para que, no fundo, eles possam atender melhor a população. Uma das soluções apontadas por Vaz e Verne para amenizar o número de processos parados na justiça brasileira é o investimento em conciliação e mediação. O CNJ tem, historicamente, e continua fazendo isso, sempre incentivando a realização desses mutirões, especialmente nos juizados especiais. Das outras atitudes que o CNJ tem tomado, e juntamente com os tribunais, é a própria Semana Nacional da Conciliação. É uma forma de incentivar a conciliação e não fazer só nessa semana, ou seja, incentivar que a conciliação seja feita. Não só a conciliação dos processos que estão em tramitação, os processos que estão nesse nosso estoque aí do judiciário, os processos antigos, mas também buscando fazer a conciliação chamada pré-processual, ou seja, antes do conflito ingressar no judiciário, o CNJ e os tribunais procuram fazer com que aquele conflito seja resolvido e não resulte em um processo. O evento da divulgação do Justiça em Número durou 2 dias e teve a participação de várias autoridades do judiciário brasileiro e também representantes de outros países. Na abertura, estiveram presentes os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, além do ministro Brito Pereira, representando o Tribunal Superior do Trabalho e o presidente do TJDF. O anfitrião do evento, ministro Félix Fischer, afirmou que o Justiça em Números é uma das atividades mais inovadoras do CNJ. As informações hoje divulgadas permitem maior autoconhecimento da Justiça e constituem instrumento essencial para a formulação mais precisa de políticas públicas afinadas com as demandas do jurisdicionado num país de dimensão continental. Nosso esforço deve guiar-se por imperativo humanista. Não nos devemos esquecer de que, por trás dos números hoje divulgados, existem pessoas que buscam na justiça um meio civilizado de pacificação de conflitos. O Justiça em Números deve ser utilizado, portanto, no meu modo de ver, como um instrumento de cidadania. Já para o presidente do STF, a iniciativa promove cada vez mais a transparência do judiciário. É uma publicação por meio físico, também por meio eletrônico, riquíssima em dados que possibilitarão o conhecimento ainda melhor do Poder Judiciário, e faço votos para que, assim irmanadamente, tornemos esse nosso encontro o mais frutuoso, o mais produtivo possível. Sempre nessa direção: judiciário transparente, judiciário competente, judiciário responsável, judiciário justo, judiciário democrático, eminentemente democrático, judiciário humano, perfilhando o caminho do humanismo. A nova edição do Justiça em Números veio em formato diferente. Agora o documento contém infográficos, mapas e um sistema de segurança que impede a entrada de dados incompatíveis com outras informações. Alguns tribunais estaduais e federais também estão optando em usar o mesmo formato nos sites para dar maior clareza às informações. Na edição de 2013, o Conselheiro Nacional de Justiça promete que poderá ser anexado ao relatório o tempo de duração de cada processo. Uma das recomendações que o relatório Justiça em Números apresenta esse ano é exatamente que os tribunais façam ou criem um indicador que mostre o tempo médio de duração dos processos. Isso é muito importante. Alguns tribunais já têm esse indicador e já podem apresentar esse número. Mas no relatório de 2011, de 2012, que é relativo ao ano de 2011, nós ainda não temos como estabelecer nacionalmente a média da duração de um processo no Brasil. Está
Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional de Arbitragem, que será realizado no dia 3 de dezembro no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. São 400 vagas dirigidas a ministros, juízes, desembargadores, acadêmicos, advogados e demais interessados. O evento tem como objetivo discutir o papel do judiciário como instrumento de controle da arbitragem. E ainda nesta edição, você vai conhecer outros dados divulgados pela pesquisa Justiça em Números. E no próximo bloco, INCRA é proibido pela Justiça Federal de criar assentamentos no Pará sem regularização ambiental. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem. Mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, foi proibido pela 9ª Vara Federal em Belém de criar assentamentos sem regularização ambiental no estado do Pará. As informações com a repórter Roberta Lindenberg. A ação aberta pelo Ministério Público Federal aponta as irregularidades cometidas pelo INCRA na criação e instalação dos assentamentos, que estariam destruindo a fauna, a flora, os recursos hídricos e o patrimônio genético na região norte. A Justiça Federal em Belém, no Pará, responsabiliza o INCRA por 1/3 do desmatamento na Amazônia. Agora, o Instituto vai ter que apresentar, no prazo de 90 dias, um plano de recuperação de todas as áreas que foram prejudicadas. O INCRA também terá que interromper qualquer desmatamento que esteja em andamento e, para comprovar o cumprimento da determinação, será obrigado a apresentar todo mês à Justiça Federal imagens de satélite da região. Se descumprir qualquer uma das decisões, vai ter que pagar multa de R$10 mil por dia. O INCRA informou em nota que desde 2007 não cria assentamentos sem licença ambiental prévia e que vem construindo no Ministério Público Federal caminhos para enfrentar os problemas ambientais nos assentamentos. A Procuradoria Federal especializada junto ao INCRA aguarda a intimação e o início do prazo para recorrer da decisão. A ministra Eliana Calmon vai assumir temporariamente a vice-presidência do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A ministra vai substituir temporariamente, a partir do dia 5 de novembro, o ministro Gilson Dipp na vice-presidência do STJ e do CJF. O ministro encontra-se afastado há mais de 30 dias por problemas de saúde. Na vice-presidência, ela decidirá principalmente os recursos extraordinários contra decisões do STJ e contará com a equipe do próprio gabinete do ministro Dipp para isso. A Corte Especial do Tribunal também decidiu pela convocação da juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Diva Malerbi, para a vaga da ministra Eliana Calmon na primeira sessão. Com 57 votos a favor e 4 contra, o nome do ministro Teori Zavascki foi aprovado pelo plenário do Senado para o Supremo Tribunal Federal. Zavascki irá ocupar a vaga do ministro aposentado César Peluso. Agora, a nomeação do magistrado precisa ser publicada no Diário Oficial para que Teori Zavascki tome posse como ministro do STF. A Caixa Econômica Federal oferece crédito imobiliário mais rápido e fácil para o cliente sem deixar de lado a segurança. Antes, o dinheiro poderia demorar até 3 meses para ser liberado. Agora, isso pode acontecer em 20 dias. A burocracia na hora de conseguir um crédito imobiliário sempre foi motivo de muita dor de cabeça para quem deseja adquirir a casa própria. Mas parece que agora a situação está bem diferente. Com o crescimento da concessão de crédito nos últimos anos, os bancos precisaram investir em melhorias para agilizar essas operações. A Caixa Econômica Federal, que é referência em crédito imobiliário, saiu na frente e hoje oferece para o cliente mais rapidez e facilidade na hora de conseguir o crédito. A Caixa hoje ela tem trabalhado bastante para expandir o atendimento de concessão de crédito imobiliário.
né? Então, além dela abrir muitas agências, e qualquer agência pode dar início à concessão do crédito imobiliário, a Caixa trabalha também hoje com correspondentes bancários, né? Esses correspondentes funcionam como uma extensão da agência, em bairros, né? Em cidades onde não tem agências, que é difícil, não tem uma agência da Caixa em uma cidade brasileira, né? Então, essa expansão da rede de credenciados Caixa facilita muito a concessão do crédito, porque é mais gente trabalhando e dando agilidade ao processo de concessão do financiamento, né? Como é um processo que envolve uma certa burocracia, o credenciado tem atuado bastante nisso, em conseguir organizar a documentação para ela chegar mais simplificada à Caixa e quem está pleiteando o crédito ganhar um prazo nisso, né? O tempo de aprovação de crédito nos bancos chegava a 60 dias, mas com as mudanças, agora o cliente não precisa esperar mais que 20 dias. Houve épocas que a Caixa trabalhava com 2, 3 meses de prazo para que um financiamento habitacional a uma pessoa física pudesse ser concluído, né? Hoje se trabalha aí com prazo de no máximo 20 dias, né? Se tiver algum problema, se a documentação vier incompleta e tiver que ser complementada num prazo de 30 dias, entre fazer a perícia, né? Se for um imóvel usado, né? Tem que ir lá verificar esse imóvel e fazer análise jurídica e comercial e de risco dessa pessoa, no máximo 20 dias. Aí. E para a Caixa Econômica Federal, a concessão de crédito imobiliário mais ágil não significa problemas para o cliente. Pelo contrário, a Caixa continua garantindo mais segurança. Então eu vou financiar um imóvel para uma pessoa física, um imóvel já pronto, usado, né? Tenho que verificar se aquele imóvel e seus proprietários não têm ações capazes de comprometer esse imóvel com dívidas anteriores ao crédito que eu vou conceder, né? Do mesmo modo, uma consultora que vai obter um financiamento para o empreendimento, né? Se eu não faço isso, eu comprometo o futuro imóvel que a pessoa está adquirindo, comprometo o meu crédito como banco e eu causo aí um grande transtorno para o mercado financeiro como um todo, né? Nos dias 8 e 9 de novembro vai ser realizado o segundo encontro jurídico sobre concessão de rodovias na sede da Escola da Advocacia Geral da União em São Paulo. O evento visa discutir temas como a prorrogação dos contratos de concessões, além de dar a oportunidade para que integrantes dos setores público e privado possam debater o tema. A segunda Jornada Internacional de Direito e Justiça será realizada na Universidade de Buenos Aires. O evento é destinado a magistrados e servidores da Justiça Federal e ainda a professores e estudantes de direito e vai ser realizado entre os dias 12 e 14 de novembro na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. E veja a seguir, o presidente da Câmara dos Deputados espera votar a PEC dos novos TRFs até o fim deste ano. E ainda mais informações sobre a pesquisa Justiça em Números do CNJ. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Pai. Oi, filho. Consegui o estágio que eu queria. Que bom, meu filho. Só que eu vou precisar de uns 2 ternos. Imprevistos acontecem, mas se você é cliente da Caixa, além das melhores taxas, agora tem o crédito com pausa. Quando você precisar, você pode adiar a parcela do seu empréstimo. É um respiro para você organizar suas contas. Quem compara, vem pra Caixa. Vem? O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, espera votar até o fim deste ano a PEC 544 de 2002. A proposta de emenda à Constituição, que tramita no Congresso há 10 anos, prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais. Para a JUF, somente a aprovação da PEC não soluciona os problemas estruturais dos tribunais, mas sim a ampliação dos já existentes. E nós mostramos aqui no início dessa edição os dados da pesquisa Justiça em Números, divulgada em Brasília. Os temas transparência e dados abertos e políticas judiciárias foram alguns dos assuntos discutidos durante o evento.
Participaram do painel Políticas Judiciárias Aurélio Vander Bastos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tânia Rangel, da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do Consumidor, e Janaína Penalva, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Quem presidiu a mesa foi o conselheiro José Lúcio Munhoz. O tema dividiu a opinião dos especialistas sobre o futuro do judiciário. A grande quantidade de processos sem solução nos tribunais brasileiros foi apontada como um dos principais problemas que comprometem o funcionamento da justiça no Brasil. Analisar esse diagnóstico que o CNJ apresenta e verificar em que medida o Poder Executivo, o Judiciário, enfim, os demandantes possam contribuir para diminuir o conflito, para diminuir a demora e para que o cidadão brasileiro tenha, de fato, cada dia mais confiança na sociedade em que ele vive, é fundamental. E por isso o seminário, essa discussão toda de como elaborar essas políticas, de como atuar na gestão dessas demandas, na prevenção dessas demandas, é fundamental, me parece, para a sociedade. A pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Tânia Rangel, aponta a criação do Conselho Nacional de Justiça como alternativa para a solução dos problemas do Poder Judiciário. Antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha essas políticas feitas de maneira muito desorganizada e onde o próprio tribunal não tomava essa iniciativa. Ela era feita muito mais pela iniciativa do juiz do que do próprio tribunal. É com o CNJ que você começa a ter essas políticas públicas mais institucionalizadas e, quando institucionalizadas, muito mais fortes. Outro tema abordado no seminário Justiça em Números foi sobre transparência e dados abertos. Participaram do painel o conselheiro Gilberto Valente Martins, Vânia Vieira, do Departamento de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, e Paulo Justiniano, da Universidade Federal do Pará. Outros palestrantes internacionais também abordaram o tema. Paulo Justiniano falou da importância de se divulgar os dados públicos com clareza e apontou o relatório Justiça em Números como um ótimo exemplo. Eu acho que o Justiça em Números desse ano, ele coloca um precedente, ele primeiro tem todas as condições ideais para aquela tríade habeas, porque eu vejo os dados, eu vejo que o código ali pode ser reproduzido, eu vejo que toda análise pode ser feita em programas de código aberto sem maiores problemas, uma parte, se não tudo, uma boa parte já é feita. Eu tenho certeza que os colegas têm todos os códigos disponíveis para análise, então é realmente algo que pode estabelecer um precedente e, mais do que isso, criar um padrão indutor de atividades semelhantes ou formas de agir semelhantes na divulgação de dados públicos. Outro ponto fundamental na divulgação de dados públicos é o detalhamento. Para Paulo Justiniano, não basta apenas mostrar para a população os números, e sim indicar como foi feito e como chegou a determinado resultado. Quanto mais analítico se torna o relatório, quando você sai do relatório que simplesmente mostra resumo de dados e parte para mais análise, mais importante é você tornar aberto a forma como você fez a análise. Um dado que é só mostrando um resumo dos dados é uma coisa simples, mas um dado que envolve alguma manipulação desses dados, no sentido de gerar resultados, é fundamental você ter acesso a como essas manipulações foram feitas. Para melhorar cada vez mais a transparência no judiciário, Justiniano propôs que o relatório Justiça em Números fosse feito mensalmente no futuro. Não há por que nem se pensar num relatório Justiça em Número necessariamente uma vez por ano. Isso pode ser um sistema de vigilância, um sistema de surveillance, um sistema de alerta muito parecido como os que foram feitos. Porque uma vez que você tem a base, você pode fazer essa consulta de forma constante e não esperar um ano fechar e esperar mais 10 meses do outro ano para gerar o relatório, mas ter isso em tempo real. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.